Todos, nós estamos iniciando a 37ª sessão extraordinária de vereadores nesta terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Bom dia a todos, obrigado pela presença, o público presente aqui nesta sessão. Nós estamos sem a presença do primeiro secretário, o vereador Paulão. Portanto, eu convido o segundo secretário, o vereador Tita, a assumir a primeira secretaria para auxiliar nos trabalhos. E eu convido o vereador Carlos Aparecido de Oliveira para assumir a segunda secretaria desta Casa de Leis, para que possamos proceder a esta sessão extraordinária. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli, ausente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos, presente. Tamar da Silva. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Mateus de Oliveira Pinto. Presente. Paulo Sérgio Ferreira, ausente. Pedro Ernesto Merli Jantomassi. Presente. Rafael Castro Cossiano. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Delmontes, ausente. Convido o primeiro secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 201, de 27 de dezembro de 2019, que institui o Sistema Integrado de Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. Projeto de lei número 201 está em discussão. Vereador Pedro Jantomassi. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, com relação, a gente foi surpreendido aí no final de semana com a chegada desse projeto e ontem recebemos a via dele de tarde, no começo da tarde. Então, assim, não deu tempo de analisar o projeto com calma. Li o projeto, mas não consegui analisar com calma. Vimos aqui por cima um ou outro erro assim, a ser aprimorado através de emenda, principalmente. Teve umas duas coisas a ser aprimorado aqui através de emenda. Mas, principalmente, o que eu acho essencial e que vem sendo nosso lema desde que a gente tomou posse aqui, de todos os vereadores dessa casa, o diálogo com a sociedade, sempre que há um tema que gere impacto na sociedade diretamente, como é o caso desse daqui. Esse projeto de resíduos da construção civil é um projeto que deve vir, deve ser recebido para essa casa, debatido. Tem muita coisa aqui boa, proveitosa, só que do jeito que está sendo colocado, o objetivo dele não é a organização da gestão do resíduo em São José, mas sim meramente a arrecadação de uma taxa, mais uma taxa a ser criada para esse projeto. Mediante a isso, não há como aprovar isso a toque de caixa, como a prefeitura quer. Eu, de antemão, antecipo que, como não consegui debater com a sociedade isso, não consigo formar uma opinião concreta sobre as virtudes desse projeto. Temos uma primeira opinião aqui contrária ao projeto, mas assim, eu gostaria de convocar a população a debater aqui, trazer os coletores de resíduos da construção civil para debater aqui, e até um relato assim, até pessoal. Eu sou construtor, também sou construtor, e gero lá meus resíduos. Temos lá a caçamba nas obras, na qual organizamos os resíduos corretamente, descartamos e por aí vai. Hoje a gente vê muitos e muitos construtores, concorrentes e outros, que não instalam caçambas em suas obras, que os resíduos que geram ou descartam em terrenos vizinhos, ou descartam nos fundos do terreno, ou vira aquela bagunça para a cidade. Analisando pouquinho o projeto aqui, já deu para ver que vai ter um impacto muito grande. Hoje uma caçamba custa cerca de R$100 o mês ou a troca.
Analisando um pouquinho aqui, ela vai para pelo menos, no básico aqui, R$ 130 com a taxa. Mas só de você considerar a instalação do rastreador, a coleta seletiva, a separação, né, dos resíduos que não pertencem à construção civil e outras coisas, vai aumentar muito o custo. Vai chegar aí cerca de R$ 200 uma caçamba. O que isso vai inviabilizar muito. Não para mim, para o construtor que age corretamente, ele vai seguir agindo corretamente. Vai ser onerado, sim, mas vai seguir. Agora, para o pequeno construtor, aquele que vai fazer uma reforma em casa, uma pequena obrinha, esse cara ele não vai alugar uma caçamba de R$ 200, R$ 250. Hoje, se o cara fazer uma obrinha dele, ele vai lá gastar 4, 5 caçambas, num custo aí de R$ 500, ele não vai gastar R$ 1.200, R$ 1.300 em descarte de lixo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a descartar irregularmente. Ele vai colocar no carro e vai levar em outro lugar. Ele vai jogar no terreno do vizinho. E aí a cidade perde com isso. A cidade piora e, principal, a gente deseduca a população ao fazer isso. Porque é um momento que a gente simplesmente vai taxando a população, como se não tivesse limite. A população vai buscando os meios dela, vai começar a jogar em outro lugar, vai começar a sujar a cidade. E aí, é o momento que a gente quiser voltar atrás, aí não volta mais atrás, não. Porque aí a população já vai estar mal educada a fazer o errado. Não por culpa dela, mas por culpa que a gente fomentou isso a ela, através de um projeto de lei como esse. Então, assim, acho temeroso aprovar um projeto como esse nessa tarde, último dia do ano, um projeto que chegou ontem para a gente à tarde. Acredito eu que muitos não conseguiram ler o projeto a tempo, não conseguiram analisar o projeto. Tenho certeza que ninguém conseguiu fazer uma análise como deveria ter sido feita ao projeto aqui, com debate com a sociedade. E acho que um projeto como esse tem sim que ser tramitado aqui nessa casa, mas com a participação da sociedade para formular ele na melhor maneira possível. Então, diante eu antecipo meu voto contrário ao projeto e peço para que no ano 2020 a gente inicie essa discussão novamente para aprovar um projeto justo à sociedade. Continua em discussão. Vereador Rubinho Pinheiro. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, público presente, internautas. Bom, pessoal, eu primeiramente também acho complicado o encaminhamento de 2 projetos tão importantes para a cidade no dia 31. Hoje nós temos 2 pessoas aqui, o Eduardo e o Márcio, que na época sempre tentaram fazer essa interlocução com a Câmara, e isso está faltando. A gente não tem hoje informações, os secretários ali encaminham mensagens muito curtas ali, sem que a gente saiba o núcleo do projeto, o que realmente a gente está votando. Nós temos aqui os prestadores de serviços relacionados a essa questão e já se anteciparam e falaram, olha, a gente precisa debater isso, precisa construir isso com calma, não a toque de caixa. Eu também acho que é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de debate no dia 31 de dezembro. A questão da data, a questão, obviamente todos os vereadores não estão aqui, evidentemente nenhum secretário ali veio e se dispôs a conversar antes com a gente sobre isso. Como eu falei, o Eduardo sempre está à disposição, sempre conversando, já veio aqui à Câmara algumas vezes, por isso eu enalteço o seu trabalho. Na época o Márcio também, mesma situação, mas está faltando. Infelizmente está faltando aí alguém que possa fazer uma interlocução conosco. Tá? Então, eu também, infelizmente, eu sou contrário, eu acho sim que a gente tem que implementar. É uma situação interessante para a cidade, mas não desse modo. A gente tem que trazer a sociedade, trazer as pessoas responsáveis por essas questões e que trabalham, que atuam nessa área, para que a gente possa, sim, ouvi-los, trazer melhorias para o projeto, trazer construções para a cidade e aí, sim, fazer o melhor para o nosso município. É isso, senhor presidente. Continue em discussão. Vereador Rafael Cossian. Bom, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores, público presente. Primeiro dizer que agradecer a todos os colegas aí as mensagens que me mandaram nesse período aí que eu tive fora por conta do transplante de fígado da minha filha, né? E muitos ligaram, mandaram mensagens, rezaram, torceram. Isso para a gente é muito bom, tá?
dentro do hospital, está no dia a dia ali. Então, enquanto alguns aproveitavam desse momento de fragilidade para postar algumas inverdades, né, criar tumulto, receber de cada um de vocês esse carinho, esse apoio, é muito importante. Só nos deu forças. Graças a Deus a Rafa está muito bem. A Lígia, minha esposa, que doou parte do fígado dela para a Rafaela, está ótima também. Então, quero agradecer de coração toda essa corrente que foi formada aí, não só pelos colegas vereadores, mas por muita gente aí. Então, a gente fica feliz e emocionado com isso. Tá? Dizer que não tive aí nessas duas últimas sessões, na última ordinária e na extraordinária que teve no dia 19, salvo engano, no dia 20, justamente por conta desse motivo, mas mesmo à distância tentei colaborar com o entendimento para alguns colegas aí. Agradecer o Pedro, que nominalmente citou aí, fez registro pediu registro em ata, então acho que isso é importante. Bom, feito isso, senhor presidente, gostaria de comentar sobre o projeto especificamente e iniciar cumprimentando todo o esforço que essa casa fez para que depois não se diga que a Câmara foi omissa, né, que a Câmara jogou contra e que a Câmara não quis votar. Houve um grande esforço dos servidores da casa, Caco, Luciana, Jader, Nelson, Rafa, o Felipe, e eu acho que mais gente ainda, para a gente poder estar aqui discutindo. Porque, ironias do destino, o prefeito usou uma equipe externa, provavelmente quem ele gostaria que fosse secretário de Negócios Jurídicos, mas mandou um projeto totalmente fora do padrão, coisas que nem existem no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, coisa que se ele tivesse utilizado o jurídico normal, valorizasse os servidores de carreira, a Tamara que está lá e faz um belo trabalho, certamente aconteceria da forma correta. Né? Veio sem pedido de extraordinária, enfim, veio totalmente bagunçado, feito por alguém que, infelizmente, não conhece da área. Por isso a importância, caso seja criado o secretário de Assuntos Jurídicos, da gente amarrar muito bem a descrição, a formação, a experiência, né? Porque somente apadrinhar pessoas dá nisso, dá atrapalhada e o município acaba pagando. Então, queria cumprimentar, porque houve um esforço muito grande dessa casa para pelo menos ser votado hoje. Pelo menos ser votado, porque estava tudo errado, tudo... Enfim. Falar agora um pouco do mérito do projeto. Desde 2017, o Pedro e eu, nós tivemos em Rio Claro, né? Tivemos em outras cidades também, que tentam já organizar essa questão da gestão de resíduos, não só o da construção, mas outros resíduos. Né? Então a gente visitou lá os ecopontos, né, lugares onde as pessoas podem destinar, e de lá para cá a gente tem, sempre que possível, cobrado, olha, vamos fazer isso, vamos começar esse trabalho, vamos iniciar, tal, né? Que é algo muito importante. Esse ano, inclusive, me parece que saiu uma reportagem agora, mais ou menos no mês de outubro, a gente encaminhou para a prefeitura que Jundiaí está com praticamente todos os seus resíduos da construção tratados, né, reciclados, reaproveitados ou destinados para o local correto. Isso é uma grande vitória para aquele município. A gente mandou, falou, olha, vamos fazer um esforço para fazer uma discussão sobre isso, preparar uma legislação bacana, né, vamos construir isso. Né, foi mais ou menos em outubro, novembro. E aí, assim, infelizmente, chega de última hora, né, do dia 30 para o dia 31, a gente recebe cópia de um projeto que é relevante, que ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas que ele tem um impacto muito grande e que, se ele fosse aplicado do jeito que está hoje, é inviável. É inviável para a própria prefeitura executar, porque ela sequer tem fiscalização suficiente para isso. Recentemente vetaram um projeto de autoria do vereador Mafep, que falava lá sobre identificação dos terrenos, porque não tinha fiscal suficiente. Né? Então, vai acontecer a mesma coisa. A prefeitura não vai conseguir dar conta, ela não vai conseguir dar conta de nada disso. Né? Vai ser inviável para quem trabalha no ramo, como o Pedro disse, para os construtores vai ser inviável, e para o consumidor final também vai ser inviável, porque vai disparar o preço, ao invés dele contratar a caçamba, ele clandestinamente vai despender o seu resíduo lá da construção. E assim, por que isso vai acontecer? Porque a gente
não está construindo um processo que é saudável, que é educativo, né, onde a gente escuta as pessoas, onde a gente leva a mensagem, né, onde a gente para analisar o que está legal, o que precisa ser melhorado, o que tem que sair fora da lei. Né. Eu fiz aqui ao longo, eu tentei ler, não consegui. Uma coisa que eu gosto muito é pegar a legislação de outros municípios e ver como é que está, como é que não está, o que funciona, o que não funciona. Isso eu não consegui fazer. Não consegui comparar com Jundiaí, por exemplo, que eu citei. Eu não consegui sequer pegar a lei de Jundiaí para cruzar com a nossa. Né? E por conta do tempo. Mas eu fiz aqui uma série de anotações, são acho que pelo menos 26 ou 27 pontos, que eu acho que tem que ser melhor pensados, discutidos, alterados, inseridos ou excluídos da lei. Né? Então, o que ficou muito claro para a gente é a pressa de se aprovar no dia 31 de dezembro para criar uma taxa nova. Por isso que o prefeito correu. Porque se ele não fizer isso hoje, né, ele vai ferir o princípio da anualidade. Então, se a gente discutir isso em janeiro, a taxa só vai poder vigorar em 21. Essa é a pressa. Essa é a pressa. Mas, assim, infelizmente, a gente não pode compactuar com isso. No primeiro ano nosso aqui dessa legislatura, eu apresentei até uma emenda à lei orgânica, que depois eu retirei, porque quando a gente começou a fazer aquele trabalho de revisão, eu apresentei ela novamente, ela está no texto, que novos tributos só podem ser criados após a audiência pública. Está lá, na nossa proposta, que espero eu que a gente vote no ano que vem. Isso é a instituição de um novo tributo. Então, se eu fui contra aquele modelo, não era vereador ainda, da CIP, que foi criada no apagar das luzes de 2016 para 2017, e eu achei um absurdo ser feito isso numa sessão extraordinária, né, no final de dezembro, só para ela poder valer em 2017, eu continuo tendo essa mesma posição. Eu não acho saudável você criar uma taxa a essa altura do campeonato, 31 de dezembro, meio-dia. Né? Não é saudável, não é legal. E vai acontecer, caso seja aprovado, vai acontecer o que aconteceu com o transporte escolar. Aprova uma lei correndo, cheia de falhas, a população vai ter um impacto e a população vai voltar aqui para cobrar a gente. Oh, mas vocês aprovaram isso? Pois é, aprovamos. E o prefeito vai jogar a bomba para cá, né? Falar, mas eu mandei, a Câmara aprovou, cobra a Câmara. Que foi o que ele tem feito aí ao longo do mandato infeliz que ele tem desempenhado. Então, eu acho, para fechar, senhor presidente, que o assunto é relevante. Acho, sim, que 2020 a gente tem uma excelente oportunidade para discutir isso. Eu sou um dos que acho que a gente não pode deixar a oportunidade passar em 2020. Tá? Leva tempo para se implementar isso. Não é 90 dias como está aqui. Leva tempo para as pessoas se adequarem. Leva tempo para a gente fazer algo bem feito. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Não hoje, em 2020. Tá? Então, por isso que eu acho que em 2020 a gente tem que fazer uma boa audiência pública, chama o pessoal aí da Secretaria de Obras, né, vamos discutir o texto, chama a população, chama quem trabalha na área, chama a associação de engenheiros, que a gente não sabe qual é a posição dos engenheiros, eles devem ter ideias interessantes. Né. Tem um ponto bastante, que para mim é muito positivo, mas na minha cabeça eu não sei como isso vai ser viabilizado, que toda a construção 10% tem que ser utilizado de recicláveis ou reaproveitados. Né? Isso é interessante, mas como é que viabiliza isso? Inclusive a prefeitura. Aí tem um outro artigo, que é o 33, se eu não me engano, dizendo que toda licitação tem que ter isso e o resíduo tem que ser produzido e reciclado aqui em São José. Aí eu já não sei, acho que está intrometendo na lei de licitações, porque você está direcionando, o resíduo pode ser de fora. Uma empresa ganhou uma licitação, ela não pode usar um resíduo reciclável de fora? Poderia. Se usar o daqui, talvez suba muito o preço. Enfim, nós precisamos discutir isso. Precisamos discutir. Se for daqui, melhor ainda, mas vamos amadurecer, vamos ter cautela, vamos ouvir as pessoas, vamos comparar com outros municípios, ver o que deu certo, ver o que deu errado, para a gente fazer uma boa legislação e melhorar a questão ambiental. Do jeito que está o projeto, infelizmente, foi mais um tiro no pé, foi mais um desgaste desnecessário e que, ao invés de melhorar a situação ambiental, vai piorar, do jeito que está aqui. Tá? Então, por isso a gente encaminha voto contrário também. Continua em discussão, vereadora Lúcia Libânio. Boa tarde a todos. Se o Hamilton estivesse aqui, ele poderia até ajudar, lembrar
tudo o que aconteceu. Em 2007, final de 2007, a Prefeitura Municipal recebeu uma ordem da CETESB a respeito dos lixos. E, naquela época, nós começamos a trabalhar para que a gente pudesse organizar isso dentro de um projeto de lei, para que criasse uma usina municipal, tá? Que a Prefeitura escolhesse um terreno e que buscasse recursos junto com os vereadores para a implantação de uma usina desse lixo, que seria totalmente aproveitado, principalmente nas estradas rurais. Porque o material de construção ele é rico em ferro. Isso possibilitaria as nossas estradas terem uma durabilidade muito maior. Naquela época, foi feito um projeto, foi chamado os coletores, foi envolvido a comunidade, alguns construtores. Acho que o Caco estava presente também na época, lembra disso. Não deu em nada, o João Santurbano engavetou. Na época que o João Cunha assumiu, nós voltamos a tratar do assunto novamente. Também não houve, tá, prosseguimento sobre isso, alegando-se mil e um fatores que colocasse empecilho em tudo isso. E simplesmente foi guardado. Tá? Na época, agora, em 2017, o Rafael e o Pedro tentaram novamente, de uma forma, começando de pouquinho, com lixo doméstico, para depois conseguir implementar os outros, mas também não foi para frente. Então, eu acho assim, o projeto é necessário? É necessário, mas não nesse momento. Primeira coisa, aqui ele fala da parte física. Tá? Aonde? Cadê o local? Ele pensa de cobrar taxa, mas ele não põe o local, ele não põe nada que a parte da prefeitura. Ele não põe quando que seria isso implantado. Tem muitos fatores assim da área física, destinação, aonde que seria essa destinação. Isso aí não é em 90 dias, isso aí precisa de autorização de órgãos. E esses órgãos vai demorar, é curto, médio e longo prazo. Tudo isso a gente já tinha levantado lá atrás, mas depende do executivo querer fazer a coisa certa. E o que eu vejo que nesse projeto, simplesmente ele não quer fazer a coisa certa. Ele quer criar taxa, mas ele não vai dar possibilidade de nenhum coletor trabalhar corretamente. Tá? Então, meu voto é contrário também. Continua em discussão. Vereador Matheus de Oliveira Pinto, Matheus Mafep. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, público presente, internautas. Nós sabemos a importância em relação a qualquer projeto de lei que se trata na questão de meio ambiente, porém não a toque de caixa, da forma que está sendo feito. Pelo pouco tempo de análise, nós percebemos que esse projeto, salvo melhor juízo, veio de Osasco. Os mesmos erros de escrita estão nesse projeto. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V, que tentaram colocar para a Câmara, achando que todo mundo estaria de festa, ia votar, aprovar, como se aqui fosse um puxadinho do Dr. Hernani e do Reinaldo Milan. O que me assusta nessa velocidade, por mais que tentaram, nem os vereadores da base estão presentes. Então, não tem nem diálogo com aqueles que defendem ferrenhamente a administração, essa péssima administração. Uma outra questão, qual foi a participação do secretário de Agricultura e Meio Ambiente nesse projeto? Alguém sabe me dizer? Do diretor de Meio Ambiente? Por favor. Boa tarde, secretário. Quem que é o diretor de Meio Ambiente hoje? Paulo? Qual que é o Paulo? Eu não me lembro o sobrenome do Paulo, mas o Paulo exerce a função de diretor de meio ambiente na Secretaria de Agricultura. É uma área da Secretaria de Agricultura. E ele é a favor do projeto? Nós discutimos amplamente o projeto. O projeto está sendo elaborado desde janeiro. E nós acabamos de pedir ajuda do Dr. Flávio,
Nós acabamos a elaboração por volta de junho, julho. Né? E ele foi mostrado, foi conversado. De fato, a gente se inspirou em Osasco, em Jundiaí, Atibaia, Santo André. Eu, especificamente, colhi a legislação de Osasco, embora a gente tenha escrito tudo de novo, porque ela era mais recente, no final de 2018, 2017 e tal. Nós tiramos muita coisa. Mas, se vocês quiserem, depois que vocês votarem, discutirem, eu estou à disposição para explicar cada um dos itens, as razões de ser, por que a gente acredita que não vai encarecer, pelo contrário, vai baratear. Os vícios já existem, não é? Porque não tem legalização. Também as questões constitucionais aí aplicadas, que poderiam ser burladas, como a questão do uso do resíduo local, são abordagens da Lei de 81, que é a Lei Ambiental, do 12305, que o presidente Lula sancionou em dezembro de 2010, e do CONAMA 307, que é o órgão colegiado que regula, e nessa portaria 307 criou estas normas. Então a gente teve o cuidado de usar legislações que já tinham sido feitas e usar princípios que estão na lei. Por exemplo, o princípio de reduzir, reutilizar, não é? O princípio do gerador-pagador. Nada do que está aí foi uma construção imediatista. Vereador Mafep, quando o senhor se sentir satisfeito com as explanações, pode ficar à vontade. É claro que eu estou à disposição, eu vim aqui para isso, eu sei que vocês têm o tempo de votar. Quando vocês quiserem, a gente discute. Eu estou à disposição. Eduardo, infelizmente, entendo a sua boa vontade. Perguntar para o pessoal, pedir, solicitar para a secretaria. Até então, o cargo de diretor do meio ambiente não estava vago? Qual foi a última nomeação? Que eu saiba, o Samuel Folquete foi exonerado. Poderia fazer essa gentileza, Lu? Para saber qual o Paulo que é esse, que até então o Paulo é de turismo. O Paulão que está lá é um profissional da área do rádio. Paulão, ex-vereador. Paulão está diretor de meio ambiente? Sim, senhor. Qual que é a formação do Paulão da rádio? Alguém sabe? Jornalista, MTB? Falando em jornalismo, parabenizar o novo editor-chefe, Márcio Curvelo Chaves, do Jornal Democrata. Salvo o melhor juízo, a empresa foi vendida ao Carlos Ferrúcio Ristori, adquiriu o Democrata. Carlos trabalhou na Jocktronic, que está sendo analisada pelo Tribunal de Contas, em uma denúncia no mandato passado, e hoje ele é cargo comissionado do Dr. Hernani. Parabéns, Márcio, boa sorte nessa nova empreitada, todo sucesso do mundo, que venha 2020. E esperar a Lu em relação a esse cargo, mas já adianto que nós vamos votar contra, Eduardo. Não gostamos de coisa assim imediatista, correndo, sem o empenho do secretário de Agricultura e Meio Ambiente. O prefeito poderia ter vindo aqui, na presença dos vereadores da base, a questão de audiência pública, ouvir os empresários do município. Está errado? Está errado, a gente tem que corrigir. Mas o diálogo é importante. Essa Câmara sempre tentou esse diálogo com o Poder Executivo. E fazer as coisas no último dia do ano, meio-dia, debaixo de um quieto, é um tanto quanto complexo para repassarmos isso para a população. Teve outros cenários que nós votamos, sim, a favor de melhorias, a questão até de cobrar taxas, tributos, aí todo legislativo, infelizmente, passa por isso, até mesmo podendo caracterizar numa questão de renúncia de receita. Quando houve o entendimento do judiciário passado pela Câmara, nós votamos a favor como recomendação do Poder Judiciário. Então, essa casa não tem medo de votar a favor quando está dentro da lei. Mas da forma que está, infelizmente, não tem como votar. Então, já manifesto o meu voto contra e depois eu aguardo a questão desse quadro da nomeação, porque eu acredito que estava vago. Hoje, a Secretaria de Gestão também está vago, não está? Interinamente o Jardim. Porque me espanta o Paulão. O Paulão eu vejo ele trabalhando muito nas redes sociais, postando da Rádio Difusora, do ex-deputado Silvio Torres. Agora, esse empenho em relação ao meio ambiente eu nunca vi. Mas quem sabe agora, de uma hora para outra, ele tem a eleição chegando, né, presidente? O pessoal começa a sair
da casinha, começa a aparecer. Deve ser por isso que apareceu alguma habilidade técnica em relação ao projeto de lei de RCC, porque eu não sabia que o Paulão tinha esse conhecimento. Mas agradeço. Vereador Pedro Jean Tomás. Eu só queria complementar que a nossa intenção, quanto Câmara, não é atrasar nenhum avanço para o nosso município. Inclusive, a gente vem solicitando que isso seja discutido desde 2017, quando a gente tomou posse do mandato. Então, e a discussão dessa só foi feita no último final de semana de 2019. Né? No caso, anteontem e ontem, no caso, que chegou até nós, e hoje que a gente está aqui para votar. Então, assim, não é esse tamanho de discussão que a gente espera para um projeto de tamanha magnitude. Não é simplesmente um pagamento de Aedes aegypti, né, de funcionários trabalhar para Aedes aegypti, que é fácil você ler um projeto de lei daquele, que você sabe de onde sai o recurso, você sabe a necessidade, pronto, aprova. Em questão de 1, 2 horas você está analisado. O projeto desse é bem complexo. Então, assim, que o ano que vem tragam para cá, para a Câmara, o projeto, que, de preferência, que antes de trazer para casa, a gente já tem um diálogo anterior, junto à Prefeitura, o pessoal, a Associação dos Engenheiros e os coletores de resíduos, para a gente discutir, para formular um melhor projeto, para quando chegar aqui na Câmara, não fique também atrasando, não fique tendo muita emenda, para que fique mais coeso. E outra coisa, a gente até estava discutindo ali antes, o caminho também para isso. O projeto aprovado, a partir do ano que vem, tem uma taxa aí de resíduos sendo cobrada. A Prefeitura, como a Lúcia bem disse, não vai ter um lugar para receber os resíduos. A Prefeitura pode aqui multar o pessoal de coleta por não ter os rastreadores nos veículos, por não ter o CTR, por não emitir o CTR em cada coleta. Então, assim, ela já vai impor condições, mas não vai oferecer nada de melhoria diretamente ao munícipe. Falta aqui está no projeto e falta implementar o que a gente vem debatendo desde o início do mandato, até o Eduardo, agradeço ao Eduardo que a gente conseguiu avançar um pouquinho mais, que é os postos de coleta voluntária, ou ecopontos, como a gente mencionou aqui. Falta implementar isso, para dar uma alternativa para o pequeno produtor de resíduo. E aí, com isso, formado isso, aí sim pode-se vir a cobrar uma taxa, ou que quer que seja, mas aí a gente tem que discutir também o percentual da taxa. Porque uma taxa que é 25% do FTM do município de Osasco é uma coisa, o impacto lá de Osasco é de um jeito, o município de São José é outro, a realidade nossa é outra. Então, assim, a gente tem que também discutir o percentual. Então, é muita discussão que tem que se ter. O Eduardo aqui, em pouco tempo, explanou muita coisa interessante, e que a gente quer discutir mais coisas como essa em 2020, mas que venha o projeto de 2020, que esse projeto não morra, essa ideia não morra, mas que venha para a gente ser discutido em 2020. Senhor presidente. Pois não, vereador Mafep. Só confirmando o que o Eduardo nos passou, realmente o diretor do Departamento de Meio Ambiente é o Paulo Sérgio Rodrigues, Paulão da Rádio, ex-vereador, inclusive ele está citado no TAC dos amigos, no termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público determina a exoneração por esses citados não preencherem os requisitos necessários para a nomeação. Ou seja, é um cabide de emprego que está onerando ainda mais os cofres públicos. O senhor tem razão, Eduardo, é o Paulão mesmo que é o diretor de meio ambiente. Por favor, vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, só para alguns pontos que eu acho que são importantes retomar, saudar o Eduardo ali, que há algum tempo já tenta trazer essa proposta para a Prefeitura, mas estava com dificuldade dentro da própria Prefeitura. Ele comentou, não sei se eu pulei algum município, mas que a legislação aqui foi inspirada em Osasco, Santo André, Jundiaí e Atibaia. São 4, pelo menos esses. Eu gostaria muito de ler essas legislações. Eu tenho certeza que o Eduardo gastou mais de um dia para fazer isso. E aí, assim, eu acho muito injusto com o vereador ter
24 horas para ler o que alguém produziu, né, buscar essas informações partindo de outro ponto, para entender qual é o processo, ouvir a população, ouvir quem trabalha na área, para a gente tentar mediar isso, formular uma proposta alternativa ou ratificar essa que veio. Você entendeu? Então, acho que esse exemplo que o Eduardo trouxe é muito importante. Né? O Executivo vem construindo isso, talvez não dialogou com a sociedade, como a gente gostaria que dialogasse, mas já vem construindo isso há algum tempo. E aí chega no dia 30 de dezembro, traz a proposta para votar no dia 31. Né? Olha como é desproporcional isso. E é desproporcional justamente com a casa que tem uma representatividade maior da população riopardense. São 13 vereadores que estão em bairros diferentes, que têm ocupações diferentes, né? que têm bandeiras distintas vinculadas aos seus mandatos. Né? Então, é muito desigual isso, não é justo. E não é justo, não é comigo, o vereador, com o Pedro, com a Lúcia, com o Rubinho. É injusto com a população, porque a população conferiu a cada um de nós, né, um mandato representativo, então ela espera com que a gente retorne para ela. Né? Até parabenizar a Lúcia, o Pedro, que acionaram aí as empresas, acionaram quem trabalha na área, né, o que foi possível, pelo menos, né, mas é um debate muito incipiente. É um debate, vira quase um monólogo. Né? Não vira um debate rico na sua substância, na sua diversidade, na sua pluralidade, né, cultural. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar em 2020. Tá? E finalizar. Também sinto falta, eu não vi a pasta original aí, mas certamente é um projeto que vai exigir investimentos da prefeitura. Por exemplo, o sistema eletrônico lá de controle. Se existe investimento, tem que ter um impacto financeiro orçamentário. Do ano corrente e outros anos. Não veio, né, Lu? Então, já, só por esse detalhe já não merece ser aprovado. Tá? Então, vendo como a própria prefeitura não cumpriu os requisitos. Bom, da minha parte, eu gostaria de dizer que essa Câmara Municipal ela foi além das suas atribuições para atender a um pedido feito numa sexta-feira, às 15 para as 10 da noite, primeiramente do Fernando Passos. Eu nem na cidade estava, depois o Fernando Folharini me liga 15 para as 11, não completou a ligação porque acabou a bateria. Então, a Câmara Municipal, também agradeço os funcionários que se debruçaram, porque, eu repito, fomos além das nossas atribuições. Não havia pedido de sessão extraordinária, o projeto continha erros, como, por exemplo, projeto de lei complementar, que nós não trabalhamos com projeto de lei complementar. Portanto, eu queria agradecer aos vereadores também, porque eu passei esta preocupação, inclusive no grupo dos vereadores, que nós possivelmente teríamos uma sessão extraordinária. Então, para que a Câmara Municipal, mais uma vez, não levasse o nome de que se omitiu, nós fizemos tudo para que estivéssemos hoje aqui para discutir este projeto. Né? Então, a Câmara Municipal ela trabalhou para atender aí a solicitação do prefeito municipal. Inclusive, eu, pessoalmente, fui entregar as convocações juntamente com o vereador Morgan, com o veículo da Guarda Civil Municipal cedido. O prefeito ele achou por bem, né, emprestar esse carro para a Câmara, já que nós não temos veículo, não temos motoristas, né? E então nós fizemos aquilo que nós poderíamos ter feito para estarmos aqui hoje reunidos, tá bom? Continua em discussão o projeto. Eu vou colocar o projeto de lei número 201 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. O projeto de lei número 201 foi rejeitado por unanimidade. Eu gostaria de dizer, não é, como é praxe desta presidência, sempre que há uma votação, o presidente apenas é voto de Minerva, ele desempata. Mas se houvesse um empate nesta votação, esta presidência seria contra o referido projeto pelos motivos já expostos anteriormente. Então, o projeto foi rejeitado. Vereador João Batista Ramos. Projeto de lei 202, de 27 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a implantação e o funcionamento de estação transmissoras de radiocomunicação e de outras providências. Projeto de Lei 202 está em discussão. Bom, Vereador Pedro Jean Tomás. Eu vou repetir os mesmos argumentos que eu fiz no outro projeto, no 201, que realmente também um projeto complexo, talvez não tanto quanto o outro, mas é um projeto que também a gente tem que se debruçar um pouquinho, analisar com calma, ver os ganhos e os possíveis prejuízos que a Prefeitura pode ter com a aprovação desse projeto. Não dá para ser aprovado no dia 31 de dezembro, ao apagar das luzes. Então, eu, particularmente, sou contra esse projeto também. Vereadora Lúcia Libânio. Bom, eu estou lembrando muito do João Cunha ultimamente, né? Desde aquele da folha de pagamento, já são 3 projetos muito semelhantes da época do João Cunha. Esse daqui, sobre a implementação das estações, nós tivemos até Ministério Público, na época que ele quis implantar. E eu não tenho o projeto anterior, não me lembro, mas eu acredito que essa casa deve ter, porque ele foi arquivado. Ele foi retirado depois de muita discussão. E em várias foram adiadas, várias sessões foram adiadas. E depois ele foi retirado. Então, desde os problemas que nós tivemos lá atrás, ele dá o direito à infraestrutura de suporte fixo e móveis. Tá? Ele implementa o direito de não só em torres grandes, mas torres pequenas também, e aleatório. Cria-se multas, taxas, alvará de autorização, e fala que, se for na área da prefeitura, ele não segue as mesmas leis. Isso não é só municipal. Nós temos leis da União que regem isso também, que foi aonde o Ministério Público pegou. Então, da mesma forma que demorou-se para estudar da outra vez, eu acho que não é no apagar das luzes que nós vamos aprovar um projeto desse. E eu não vejo necessidade de ser em caráter de urgência. É um projeto que pode ser estudado, não sei se é viável, tá? Mas, no momento, sou contrária também. Já tivemos muitos problemas com esse tipo de projeto, na época do João Cunha. Continua em discussão. Vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, basicamente é a mesma premissa da discussão anterior, né, da falta de diálogo, do momento onde chegou, em que chegou, né, esse projeto aqui, no dia 30, para votar no dia 31, né, com a clara intenção da criação de novos tributos. E assim, um adendo aqui, eu acho que, pelo menos para mim, com relação ao projeto anterior, eu entendo que aqui tem algumas questões que são bem técnicas, bastante técnicas mesmo, que eu acho que valeria muito a pena nós discutirmos isso num período normal, também com audiência pública, chamando técnicos da área, né, para explicar a diferença de um para o outro, o que pode, o que não pode. Numa rápida pesquisa aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós vimos que leis, e aí eu não posso dizer que é igual, mas leis que tratam do mesmo assunto foram consideradas inconstitucionais porque elas invadem, em alguns artigos, a competência da União em legislar sobre essa matéria. Então, assim, não estou dizendo que essa faz isso, mas eu gostaria de mais tempo para ter a certeza de que essa não faz isso, né? E isso é só tempo, tramitação ordinária, audiência pública, discussão com tranquilidade, com calma, ouvindo quem trabalha na área, para a gente poder, de novo, fazer uma boa legislação sobre o tema, né? Eu acho que a área de comunicação ela é muito importante, ela é estratégica, né? Ela precisa, sim,
ser tratada com muito carinho, né? E talvez nós tenhamos algumas pegadinhas aqui, não digo nem que é proposital isso, mas também não descarto a hipótese de ser proposital, né? Que se passar, depois é problema, e problema grande, como a vereadora Lúcia destacou, que inclusive já aconteceu em administrações passadas. Então, por isso que eu acho que nós temos novamente que se posicionar contrário a esse projeto, e aí em janeiro o prefeito encaminha, tramita normalmente, a gente faz boas audiências, bons diálogos, né, para construir uma legislação razoável. Queria destacar, senhor presidente, que aquele plano diretor de acessibilidade tramitou aqui por 3 meses e foi muito saudável a construção que foi feita. Foi muito saudável mesmo. Ele entrou no finalzinho de junho, né, tramitou agosto, setembro, outubro, foi votado. Audiência pública. Né, teve audiência pública. Depois teve um pessoal lá da Supergênios que participou da audiência, viu, achou interessante, trouxe uma proposta lá que os meninos construíram. Então, assim, foi um processo muito saudável. Que eu acho que valeria a pena a gente, para essas leis que são mais abrangentes, que terão impacto consistente na vida das pessoas, né, que a gente adote o mesmo procedimento, com calma, né? O prefeito vetou, acho que 2 pontos aí do plano diretor, que serão discutidos agora em janeiro. Então, assim, não precisamos atropelar o procedimento, né? E aquele lá tem se eu não me engano, são 2 anos para ele entrar em vigor. Né? Por quê? Porque as pessoas têm que se adequar. Então, eu acho que foi muito saudável aquela tramitação, e essa, do jeito que foi encaminhado para cá, não foi nada saudável. Então, eu quis registrar essa diferença justamente por isso. Tá? Procedimentos diferentes dentro da própria prefeitura. E, para mim, está claro o porquê. Tem taxa, tem tributo envolvido. Então, o prefeito quer arrecadar mais em 2020. E não precisamos ficar preocupados com isso, porque ele não colocou isso na LOA. A LOA não está contando com esse dinheiro. Então, não vai fazer falta nenhuma para a prefeitura. Ele não contou com isso. Tá? Então, a gente pode sim iniciar 2020, a gente pode sim aprovar a legislação e começar a aplicar a legislação progressivamente, e lá em 2021 essas taxas começam a ser aplicadas, obviamente, como o Pedro disse, vendo a viabilidade, vendo se ela é compatível com a atividade econômica, vendo se ela é proporcional ou não, né? Porque tem valores aqui que são consideráveis que eu não sei se isso é razoável ou não é razoável para as questões de telecomunicações. Tá? Até imagino que seja para as grandes empresas. Né? Cobrar uma anualidade da Vivo de R$5.000 não é nada. Né? Mas e para os outros, né, que também trabalham na área? Então, precisamos discutir com muita calma, com muita serenidade e com bastante diálogo. Por isso que a gente vai encaminhar o voto contrário também. Continue em discussão. Mais uma vez eu quero dizer que a Câmara Municipal colaborou com esse processo, mesmo indo além de suas atribuições, porque ambos os projetos vieram para esta casa com pedido de tramitação em regime de urgência. A presidência poderia muito bem não tomar nenhuma atitude e deixar para que os 2 projetos fossem apreciados em regime de urgência na volta do recesso, no dia 21. Caso essas 2 matérias, no dia 21, fossem rejeitadas, os 2 projetos só poderiam voltar em 2021. Então, esta sessão extraordinária está sendo importante. Agradeço mais uma vez os vereadores e a secretaria, porque nós estamos analisando os projetos aqui, e caso as 2 matérias sejam rejeitadas, poderão voltar a tramitar normalmente em 2020. Logo nos primeiros meses, nós poderemos trabalhar, conversar, dialogar, realizar audiências públicas, se necessário for, e desta forma nós não estaremos atrapalhando, não é, o desenvolvimento desses projetos para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, estaremos fazendo aquilo que cabe à Câmara Municipal, ou seja, ouvir a população. A Câmara Municipal está aqui para votar os projetos enviados pela Prefeitura, mas nós temos, não é, um relacionamento mais estreito com a população. Representamos o povo e não os interesses
do prefeito municipal, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos presentes e também o esforço desta secretaria, que, aliás, ela já estava preparada para uma convocação extraordinária. Nós não estávamos vislumbrando esta situação, mas a nossa secretaria já estava preparada, os funcionários já estavam designados, o que um ia fazer, o que o outro ia fazer. Parabéns pela organização de vocês. Projeto de lei número 202 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 202 foi rejeitado por todos os vereadores por unanimidade. Mais uma vez, se esta matéria desse empate, esta presidência estaria desempatando com o voto Minerva contrário. Nós estamos encerrando a 37ª sessão extraordinária. Tenham todos uma boa tarde, um feliz ano novo para todos nós.